Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para Oi, falar de mais gente. um capítulo do 120. Eu sei que nós demoramos um bocado, mas é a vida. E a gente ficou devendo fazer alguns comentários sobre o questionário do mês passado, mas está tudo lá no Twitter, se vocês quiserem ver, porque realmente sabe, não rolou. Mas vamos ver se esse mês a gente consegue. Pois é, e o questionário desse mês também está atrasado, mas eu espero que até a hora, o dia que eu conseguir postar esse podcast, ele já tenha saído. Se tiver saindo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, então vocês confiram, por favor. Então vamos começar a falar um pouco do capítulo 120. O 119 começou deixando a gente bem marcado, tipo, desde os primeiros spoilers que saiu, e o 120, o processo assim dos spoilers foi meio confuso, acho que no geral. Tão confuso quanto o capítulo. Porque tipo, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, como sempre surgiram um monte de teorias doidas, que o pessoal faz as teorias sem nem ter o texto, ou só para enganar as pessoas, ou pegam teorias antigas e falam como se fosse verdade. Tipo, rolou uma teoria muito forte de que o Grisha tinha encontrado o avô Arkman, e ele já sabia que a Mikasa era uma Arkman, e ele que mandou matarem os pais da Mikasa pro, pro Nossa, Eren ter uma soldada particular, assim, que era nossa, tudo uma manipulação do Grisha. Foi muito doido. ainda bem que eu não acompanho nunca esse processo dos spoilers. O pessoal tava bem inspirado para fazer spoiler esse mês, porque ninguém tava entendendo quem era aquele velho que dava nas páginas. E pra você, Carol, como foi a sensação, assim, de ler? É, assim, eu li o capítulo no dia que saiu e li agora só, né? Eu tive reações bem diferentes. A primeira vez que eu li, mas assim, eu acho que a minha primeira opinião foi muito enviesada. Eu li assim, meia-noite, cansada pra caramba, só naquela ansiedade mesmo. Tipo assim, eu li só pela obrigação de tenho que saber o que aconteceu, senão eu vou tomar um spoiler. Então acho que eu não aproveitei tanto o capítulo, eu não entendi absolutamente nada. O Isayama tá muito louco e segui minha vida, assim. Fui ler só agora. Agora, quando eu li, eu tive uma visão um pouquinho melhor da história. Continuo achando que ele tá muito louco, mas eu acho que ele tá um louco pro bem agora. Tipo assim, a loucura dele fez um sentido na minha cabeça quando eu li com mais calma. É, eu acho que, às vezes, o fandom, às vezes não, né? 90% do tempo o fandom é um pouco extremista pros dois lados. Ou a galera diz que o Isayama é um gênio, ou a galera diz que ele é um merda. E assim, nem tanto céu nem tanta terra, né? Tem um meio do caminho aí. A galera aproveitou muito dessa coisa de dizer que ele é um gênio para criar teorias muito loucas, do tipo, não, eles. Aquelas duas pessoas ali na página 25 do capítulo 3. Não, gente, por favor. Tenho certeza que a gente vai falar disso com mais calma daqui a pouco, sobre o que é a coordenada, como eles viajam no tempo, mas assim, não é como se o Zaima fosse uma mente que bolou isso desde o primeiro capítulo do mangá. Talvez ele tivesse essa ideia, mas não tá, acredito que não esteja bolado dessa forma desde o começo. Mas também não acho que Tu ele é um chegou sem a ler. noção. Não, é só falar que eu também não acho que ele é um sem noção que tá tirando isso do cu agora, assim, sabe? E tentando, não é? Eu tenho pontos positivos e pontos negativos do capítulo, mas eu vou desenvolvendo isso conforme a gente for falando. Não, eu ia comentar agora que saiu uma entrevista com o editor do Isayama esses dias, e ia perguntar se tu chegou a ler ela. Não, não li. Pois é, Esse porque eu mês achei eu não tenho tempo pra nada, gente, meu Deus do céu. foco da Carol. Enfim, essa entrevista foi muito interessante, porque foi com o editor dele, e eles falaram muito sobre o processo criativo, assim, do Isayama, e como eles trabalham juntos. Aí eles chegaram a falar que eles não definiram, tipo, absurdamente todas as coisas desde o começo, mas eles já, tipo, eles começaram a obra, eles já sabiam quem ia atrair, quem ia ter o sangue real naquele, no grupo, e como era o mundo lá fora, como funcionava mais ou menos o mundo lá fora, então eles já tinham uma noção mais ou menos disso desde o começo. E eles também sabiam mais ou menos aonde iam querer levar a história e como ia ser o fim. E eles disse que eles sempre programam bem antes, porque para esse tipo de história de que Shingeki que é cheio de mistérios e tal, eles precisam programar antes.
Aí ele disse que eles sempre programam, tipo, um ano antes do que está acontecendo. Tipo, o que está acontecendo no capítulo agora, na verdade, eles planejaram o ano passado. Nossa Senhora. Aí é por isso que eles podem afirmar mais ou menos que daqui a história vai acabar daqui a um ano, porque eles já têm planejado o que vai acontecer daqui a um ano. É claro que ainda ocorrem algumas mudanças quando ele vai realmente fazer o capítulo, mas segue mais ou menos a mesma base que eles já tinham planejado, sabe? Entendi. Eu acho que isso é muito bom para muita gente ouvir, né? Porque tem muita gente que. A gente já falou disso várias vezes aqui. Ninguém é obrigado a gostar da obra. Cada um no seu quadrado. Também tem várias obras consagradas que eu não gosto, mas também é muito chato quando a galera ataca a obra falando assim: ah, o Ismael tá inventando, ele se perdeu. Acho que isso acaba sendo uma ofensa ao autor, assim, né? Ou falando que a pessoa é ruim no que ela faz. E tá aí mais uma prova de que você pode até não gostar, mas ele não se perdeu. Ele pensou dessa forma. Pode não ter te agradado, mas é o que ele queria fazer desde o começo. Pois é. Aí, essa entrevista toda é muito legal, só falei um resumo dela. Acho que eu vou colocar o link aqui dela no vídeo também, se eu me lembrar de fazer isso. Se eu não lembrar, podem me cobrar. Pois é. Então, esse capítulo, pra mim, teve coisas que eu já esperava que ia acontecer há muito tempo e que eu sei que muita gente reclamou dela, tipo, reclamou que não andou o plot muito e que foi focado só nos dois, mas eu achava que uma hora ou outra isso tinha que acontecer. Foi agora, ok, tipo, por mais que fosse óbvio pra gente que o Eren nunca que ia estar confirmando, é, querendo fazer aquele plano do Zeke, pra muita gente também não era óbvio, e eles tinham que abordar isso na obra, né? Então foi o momento do Eren trair o Zeke, que todo mundo esperava. O que eu não esperava foi o Zeke trair o Eren. Ele já Sim. esperava. Plot twist em cima do plot twist em cima do plot twist. Exatamente, eu gostei muito disso. Eu gostei muito que esse capítulo já começa com a cena do encontro dos dois lá no hospital, que a gente já tinha visto parte desse encontro. Só que a gente não tinha visto essa parte, quando o Zeke fala que eles têm que salvar todo mundo, o Eren assim fraqueja, ele hesita, e o Zeke jogou uma bola para ele que o Eren não pega. E esse foi o momento que o Zeke já começou a suspeitar do Eren. E eu acho É, muito porque legal eu achei. porque. Não, Pode falar, pode falar. eu só ia comentar que eu acho isso muito legal porque eu sempre fiquei revoltada. Eu entendia porque o Zeke é muito emocional, mas ele também é muito esperto e eu não me conformava que ele deixasse o Eren enganar ele desse jeito, sabe? Eu ia falar exatamente a mesma coisa que você falou. Que eu ia achar muito ruim se o Zack fosse um idiota. Porque, assim, o cara que chegou no status onde ele chegou dentro de Marley e tal, ele não é burro, sabe? Exatamente isso que você falou, que eu ia falar. Por mais que ele fosse emocionado, né? Tipo assim, ah, meu irmão, não sei o quê, todos os traumas do pai, ter sido um pai ausente, ter usado ele e tal, mas ele não é burro. Então, assim, mais do que não ser burro, ele ser enganado pelo Eren é tipo assim. Não é porque a gente não gosta do Eren, é porque o Eren não é uma pessoa muito inteligente. Então, assim, seria, acho que seria muito forçação de barra ele ter sido enganado pelo Eren. Ele pode até se ferrar lá na frente, provavelmente vai se ferrar. Mas acho que nesse momento ele ter sido enganado seria muito estranho. Então, esse foi um ponto que eu gostei no capítulo dele ter sido esperto. Aquele meme do uma pessoa com a arma na cabeça da outra, e veio uma atrás com a arma na cabeça, outra atrás com a arma na cabeça, né? Tipo, o Zack com a arma na cabeça do Eren, o Eren com a arma na cabeça do Zack, o Zack com a arma na cabeça do Eren, porque foi um traindo o outro, traindo o outro, traindo o outro. Eu achei isso maravilhoso. Eu também queria elogiar as escolhas de narrativa assim, do começo do capítulo, porque eu gostei muito dos recursos assim, narrativos que o Isayama usou, das páginas pretas, eles mostrando várias cenas, cada quadro mostrando uma cena que estava acontecendo assim em um canto. E realmente para mim passou como tivesse em câmera lenta e tivesse tipo meio agitado e fosse parando. E eu achei muito legal e muito cinematográfico. Eu acho que eu gosto muito de como ele monta as páginas dele. Eu achei isso legal agora, quando eu reli. Quando eu li a primeira. Eu, assim, eu acho que a minha opinião vai ser sempre enviesada aqui em tudo que eu falar, porque eu realmente li muito rápido, tipo assim, num dia ruim, não,
eu não senti nada disso que a galera sentiu, assim, mas quando eu fui ler agora, eu gostei disso das páginas pretas. Eu tive essa sensação também, inclusive eu fiquei pensando em como eles vão fazer isso no anime. Eu acho que dá pra fazer um, assim, dá pra ter um dedinho do Araki e virar uma coisa muito cafona, mas também dá para fazer uma coisa bem legal, assim. Relendo agora, eu tive essa sensação também do tempo passando numa velocidade diferente. É, mas uma coisa que eu continuei achando um pouquinho, que quando eu li a primeira vez eu achei muito, e quando eu li agora eu ainda achei um pouquinho, foi que parece um pouco que os personagens estavam meio fora do que eles costumam ser, assim. Eu acho que porque a gente acompanhou, há um bom tempo a gente vem acompanhando o Zack como alguém submisso, entre aspas, assim, que tá abaixando a cabeça porque precisa do Eren e tal. E aí, de repente, aqui a gente vê ele virando o cara que tá botando as cartas na mesa. E o Eren, ao contrário, ele tinha deixado de ser o estouradinho, o nervosinho, tava parecendo um cara centrado, mais maduro e tal, e aqui ele volta a ser o debochadinho, que dá uns fora nos outros, que é grosseiro e tal. Então, isso na primeira leitura me deixou meio desconfortável, e agora eu ainda achei um pouquinho estranho. Mas eu acho que faz parte da história, até porque eu acho que os dois estavam fingindo, um precisava do outro, independente do laço sanguíneo deles. Então, os dois estavam fingindo e dançando conforme a música, e agora eles puderam mostrar quem eles são de verdade. Pois é. Na primeira leitura eu também fui bastante incomodada com isso, mas à medida que eu fui relendo o capítulo, isso parou de me incomodar e eu achei assim até natural deles. Tipo, eu gostei que, querendo ou não, esse foi o capítulo que nós tivemos mais emoções do Eren, assim, desde o começo, desde a virada desse arco, foi o que ele, Sim. principalmente nos olhos dele, que ele demonstrou assim bastante emoções. E o Zeke eu achei um pouco estranho, principalmente porque se passa, apesar de tudo ter se passado num segundo no tempo atual, no tempo real lá deles, e demorou anos e anos do Zeke esperando lá o Eren se recompor. Então ele meio que passou, ficou. Como teve toda essa grande virada do tempo assim, que a gente não acompanhou, é natural que ele tenha mudado um pouco durante esse tempo, é só que a gente não acompanhou e a gente estava achando estranho também por causa disso. Mas eu acho natural, assim, essa estranheza. Uma coisa que eu acho que muita gente deve ter tido esse sentimento, para mim foi, também me deixou um pouquinho incomodada, foi que para mim era muito Full Metal Alchemist, eles chegando num lugar assim, se encontrando, os irmãos. Eu tava ficando um pouco incomodada, que parecia que eu tava vendo um Full Metal Alchemist mais sério, assim, sabe? Não que em Full Metal Alchemist a gente não tenha essas cenas da verdade sendo sérias, mas assim, acaba que é um anime um pouquinho mais voltado pro juvenil, né? E, e aí em Shingeki me parecia a mesma coisa, assim, sabe? Eu tive essa sensação de que eles iam a qualquer momento conversar com a verdade. Mas eu acho que foi por um caminho diferente, mas não sei, quando você usa uma cena muito parecida com de uma obra muito consagrada, não tem como não deixar uma sensação de que é muito parecido com o que outra pessoa já fez, entendeu? É aquela história do é diferente, mas é parecido. A minha sensação Sim, foi essa. eu acho que é porque o problema também foi porque os dois bebem muito das mesmas referências. E aí, querendo ou não, eles também vão ficar um pouco similares. Sim, No sim, caso, a não, é mitologia nórdica. E não tem, não tem como não associar, tanto que. inevitável, é. Mas eu entendo que seja natural e não é tipo o Isayama copiando Copiando, sim, em Altonauta momento de nenhum eu Fullmetal. achei isso, não. Eu acho que isso é impossível você Não não lembrar, né? lembrar da obra na hora que você vê. Mas, assim, acho que foram por caminhos diferentes e, assim, não me deu essa sensação de copiou a ideia do coleguinha, não. E agora começando mais, um pouco mais voltado pro capítulo. Aconteceu que todo mundo já sabia que ia acontecer, que a gente já esperava, porque, tipo, o Zeke pegou a cabeça do Eren. Aliás, essa página dupla tá muito bonita. Eu acho que o Isayama se dedicou bastante pra desenhar ela. Tá muito bonita. Eu acho que o que eu senti também nesse capítulo é que tem umas páginas que estão muito bem desenhadas e tem outras que estão meio porcas, assim. Acho que ele pegou muito essa, aquela que tem um pássaro voando e tal, e tem outras que estão meio, tipo assim, que nem aqueles frames do anime que você olha de longe e a pessoa tá sem cara, sabe? Porque não dá pra desenhar, o nego deixa pra lá. Eu achei meio isso, mas faz parte, não é uma crítica. Mas também É, achei essa página muito bonita, a cara de desespero do Eren. Assim. dá pra ver todos os detalhes da cara dele quando tu vê o Uhum. tamanho original da página.
Deve ser muito divertido, né, Priscila? Olha, eu vou desenhar a cabeça decapitada aqui do protagonista. Quem nunca, né? A cara dele de Então, na hora desespero que com o a corpo cabeça dele dele tá caindo. indo. O corpo assim, sem cabeça. Aí, A quando os gente não dois precisa ser uma psicopata achando graça disso, mas assim, não dá. acontece. Enfim, aí nós temos uma montagem muito legal, porque o contato entre os dois ativou a coordenada, e eu creio que essas memórias são o Zeke. Não sei se são memórias que o Zeke teve acesso, mas que, no mínimo, são memórias que reviraram, assim, a mente do Eren nesse momento. São, tipo, as últimas memórias que ele viu antes de morrer. E eu achei elas muito interessantes, que elas foram um mix tanto das memórias dele, quanto das memórias do pai, quanto da do Kruger, que nós podemos ver o Kruger, memórias do Kruger criança ali. E tem várias coisas importantes, assim, pra ele, tipo a chave do porão, o Colossal atacando. Aliás, tem memórias da infância, da história também. E Pode ser por causa da Frida, né? também tem memórias Mas da tem ela Frida. adulta também, não tem? Tem ela adulta, que deve ser uma coisa recente de quando ele falou com ela. Sim, sim, sim. E aí nós temos os amigos dele, temos o Falco, temos o antigo esquadrão do Levi, temos o Ryan, a Annie, eles crianças, um menino desconhecido que é um dos maiores mistérios no momento. Eu acho que deve ser o Xavier, né? Mas aí de onde que eles conhecem? Ah, não, o Grisha conheceria ele, né? Eu acho que não, porque ele é criança, nenhum deles conheceu ele, o Xavier Conheceu ele criança, criança. É. por causa da idade dele até. Aí esse menino é um mistério bem grande agora, por Todo dia o enquanto, Isayama botando uma criança pra gente tentar descobrir quem é. né? Aí temos uma memória que eu achei muito interessante, foi a arma que ele fez para matar aquele pessoal que raptou a Mikasa. É. E tem uma memória do AU, né? E Que é a bem no primeira cantinho lá no lá cantinho. tem uma memória aqui do High School AU. Caso vocês não saibam, todo o volume encadernado ele coloca um preview falso do que vai acontecer no próximo volume. E faz algumas edições que ele coloca esse AU, que é um universo alternativo que ele criou, que é todos os personagens num ambiente escolar americano. Aí tem a Mikasa, que é uma gótica, e o Varmin, que é um nerd, e eles estão lá, e eles aparecem nesse mix de memória. Aí tem muita gente se perguntando: isso é só um easter egg, um teaser que o Isayama colocou porque quis, ou isso indica universos alternativos? E Shingeki no e no Shingeki último verso. e no último AU, o negócio virou tipo um apocalipse zumbi, né? Quando todo É, mundo matando todo mundo. E aí ele pega e bota esse easter egg. Eu acho que foi porque, easter egg, acho que foi Brinks do Isayama mesmo, mas tipo, Shingeki já é praticamente uma história de zumbi. Aí ele fez algo escolar para a história de zumbi dele. Aí ele fez um AU de zumbi para o AU escolar do da história de zumbi dele. não, mas o que eu achei mais interessante Zumbiception. nesse fake preview desse mês, que foi esse do ataque zumbi, é que na verdade é um sonho do Eren, né? E aí quando ele acorda, tipo assim, a história começa com ele falando que tá chateado em como as coisas são monótonas. Aí ele sonha que aconteceu esse caos inteiro e quando ele acorda ele fica chateado porque foi mentira. Tipo assim, isso é a cara do Eren. É Nossa, muito morreu todo Eren. mundo. Ai, fiquei chateado. É porque ele Pelo é menos a porque minha no vida não saiu da sonho, monotonia. no sonho ele tava todo badass, matando o pessoal e tudo mais. Aí Sim. ele acorda frustrado e começa a chorar porque não está acontecendo um ataque zumbi onde ele é um badass. Sendo que no ataque zumbi ele provavelmente ia morrer, igual como ele morreu na primeira temporada, só sobreviveu porque ele tinha um titã. Enfim, a memória maior que temos aqui nessa página é a do primeiro capítulo, que é a Mikasa no dia do ataque às muralhas, que é o sonho que também temos o do sonho do Eren. E eu acho isso muito interessante, porque mês que vem faz 10 anos da obra, e eu acho muito legal que ele esteja revendo a coisa do primeiro capítulo perto do aniversário de 10 anos da obra. É, e que muito provavelmente a memória que eles vão visitar mês que vem
vai ser justamente a do primeiro capítulo, né? Que é a queda, desculpa, a queda da muralha. Exatamente. Eu tô esperando alguma coisa assim, mind-blowing, ou então começo de alguma coisa pra te deixar doido, assim, no próximo capítulo. Porque, tipo, no aniversário de 7 anos, no aniversário de 7 anos da obra, eles chegaram no porão. Não revelou as coisas que tinha dentro do porão, foi só até a foto, né, aquele capítulo, mas mesmo assim foi uma coisa que eles conseguiram um marco ali naquele capítulo. Então, como é o de 10 anos, inclusive vai ter um evento especial lá na exposição que está tendo no Japão, eu acho que eles também vão fazer uma coisa, ele vai fazer uma coisa especial para comemorar essa data. E eu acho curioso que provavelmente a gente vai ver a queda da muralha pela terceira vez de uma vista diferente. Eu, Exatamente. eu, eu gosto de obras que mostram as coisas dessa forma, assim, né? Tipo, um mesmo evento pela ótica de várias pessoas. Pode se tornar monótono ou não. Eu acho que em Shingeki eles conseguiram fazer de uma forma que não fique monótono. Então, eu acho, vou achar interessante ver assim pela terceiro jeito possível. Pois é. Aí nós finalmente, depois dessa montagem, temos o Eren chegando na coordenada, o lugar onde está a coordenada. Eu achei essa página muito linda, que representa a coordenada, que justamente a gente só tinha visto os caminhos passando assim pelo céu, na forma de uma aurora boreal, e agora nós vemos o ponto de encontro assim deles, que faz a gente lembrar de uma árvore, que também lembra a Yggdrasil da mitologia nórdica, que é uma coisa que rodava o fandom há muito tempo, de que como o Shingeki tem coisas relacionadas à mitologia nórdica, e Inclusive, a gente fez como uma thread inclusive a recentemente gente sobre fez isso. uma thread no Twitter. Se eu lembrar, eu também coloco o link aí. Mas enfim. E todo mundo, tem uma parte dos fãs que conheciam essa teoria, meio que já esperavam que a coordenada também tivesse mais ligações ainda com a Yggdrasil, então vê-la assim foi, tipo, muito legal. Assim, inspirada, né? Não é uma cópia de como funciona a mitologia Sim. nórdica. Mas enfim. Aí o Eren tá se perguntando onde é que diabos ele tá. E tá lá o Zeke com cabelo longo, a barba longa, as unhas longas. As unhas dele estão mais longas que as minhas jamais estiveram. Acorrentado lá no chão atrás do Eren. Que ele disse que ele tá lá esperando há muito tempo pro Eren ser reconstruído, né? Aí fica a dúvida. Será que o Eren morreu? Tem muita gente achando que a frase do Zeke foi ambígua ainda. Porque, tipo, ele disse que ele conseguiu ter contato com o Eren antes da vida dele acabar por completo. Aí tem gente que acha que, tipo, então o Eren ainda pode acabar morrer? Mas como ele foi reconstruído aqui nos caminhos, eu presumo que o corpo dele também tem sido reconstruído no mundo real. Eu fiquei um pouco na dúvida, assim, mas eu apostaria mais que ele tá vivo também. Porque se ele tivesse morto, ele não estaria. O Zack nem poderia estar em contato com ele aqui, Nem né? poderia estar em Porque, contato com ele. porque não Exatamente. funciona com Eldianos mortos, até onde eu sei. Pelo menos não de igual para igual, assim, com o Zeke. Tipo, bateram um papinho. É. Aí eles ficaram. Ele explicou, né, o que aconteceu. E lá vem a menina, é, que o Zeke assume que é a Irme, a fundadora. Eu achei muito, Hum, muito interessante, assim, quando eles falaram que ela. Quando ele fala que ela é uma escrava, né? Porque a gente não bota todo mês no bingo que as pessoas falam de escravo e liberdade todo capítulo à toa, porque a obra fala muito disso, né? O Eren bate muito nessa tecla. Você não pode ser um escravo, você tem que ser livre, não sei o quê. E aí a fundadora, a pessoa que criou tudo aquilo, a pessoa que deu origem a todos os poderes é uma escrava também. Então você fica meio assim, ué, todo mundo é escravo de alguma... É a frase do Kenny lá, né? Todo mundo é escravo de alguma coisa na história. Então eu achei muito legal, assim, ela é uma pessoa completamente submissa, sempre de cabeça baixa, que não, assim, que só obedece ordens há milhões de anos lá, sozinho, obedecendo ordens. É bem cruel, assim, bem triste, né? não, e fora a gente colocar isso todo mês no bingo, eu acho que quase todo mês a gente comenta aqui no podcast também como
os maiores escravos dessa obra são os Eldianos. E não é à Sim. toa, né? Porque, tipo, o povo, em geral, dos Eldianos em geral, são escravos da pessoa de sangue real que detém a coordenada, porque as decisões, porque essa pessoa de sangue real que tem o poder do fundador pode mandar nelas, pode fazer Pagar elas memória, pode pagar fazer tudo. memória, mudar a genética, fazer transformá-los em titãs, tudo contra a vontade delas. Então todas elas são escravas da coordenada e da pessoa disso. Eles não têm poder de se opor. Aí, enquanto isso, o próprio rei, ele é escravo dessa tradição, a própria família real é escrava dessa tradição, porque mesmo que eles não queiram continuar assim, eles são meio que obrigados a continuar assim para Uhum. continuar com o seu povo, como a gente está vendo a história agora, que ela não queria ter filhos, não queria se submeter a isso, mas é que ela está sendo obrigada a continuar com com essa tradição, assim, pelo bem do povo dela, que eles têm, que precisam desse poder para lutar. E agora nós temos até a fundadora de tudo, que é escrava desse poder que ela mesma proporcionou. É tipo, a gente vê ela com as roupas todas surradas, ela toda suja, e realmente ela não tem escolha própria, tipo, ela tá ali para obedecer. A gente eu não consegue nem ver a expressão no rosto dela para saber o que é que ela tá Uhum. pensando. Eu também acho isso, achei bem interessante. Eu sempre nutri uma esperança na teoria de que, na verdade, a Amy fosse o demônio e não a criança. Mas acho que me perdemos nessa teoria aí, né? Acho que a Amy é a mesma Não, criança. não, É, eu acho ainda é que possível. ainda é possível, porque o Zeke, ele só assumiu que era ela, ele não conseguiu falar com ela. Ele não teve acesso às memórias É, dela. Então faz ela pode sentido. muito bem, essa criança pode muito bem ser chamada Crista, como a gente viu nos Sim, livros lá de no história da livro. família real. Então eu acho realmente que essa é a Crista e que Irme talvez seja o demônio, talvez seja o nome que ela mesma assumiu quando ela ganhou esses poderes, que também faria sentido com esse negócio de ciclos, do mesmo jeito que a história assumiu o nome falso de Crista, e do mesmo jeito que a nossa Irme assumiu o nome falso de Irme. E, tipo, eu acho que a história das duas se conecta bastante com a dessa Irme, e eu espero que a gente tenha acesso um pouco a como esses poderes, como ela conseguiu esses poderes e como foi criada, assim, essa A história maldição. dos titãs, é. Toda essa história. E aí tem muitas teorias, tipo, a Gabi Xavier, eu tava falando com ela e ela também tava inclinada a achar que a Irme sempre foi uma escrava, ela não era uma dos Fritz, dos reis, tipo, era uma escrava dessa família, ela foi obrigada a fazer isso. Eu também acho que pode ser algo que ela decidiu fazer pelo bem dos outros, porque Bateria com a história da Amy. Nossa, né? bateria com uma história muito da própria história, que quando a Frida estava lendo o livro para ela definiu a Krista como uma pessoa que sempre se preocupava com os outros e sempre fazia tudo pelo bem dos outros. Mas isso também pode ser uma visão meio enviesada da família real, né? Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que ela pode ter se sacrificado e se escolhido sacrificar por alguma causa. E eu acho interessante ela ter essa aparência de criança, porque a gente sempre presumiu que ela morreu porque passou 13 anos com esse poder, né? Mas na verdade pode ser que ela até mantenha essa aparência de criança, porque ou ela morreu aos 13 anos, na verdade, aos 13 anos de vida, ou que ela mantém a aparência de como ela era no dia que ela ganhou esses poderes. As duas coisas são interessantes para mim, eu acho. Tô refletindo sobre isso, não sei o que pensar. Eu acho que Abrir muitas teorias. sim, eu acho que a gente vai saber um pouco mais disso também quando a gente ver a Anne sair do cristal, que a menina vai estar com a pele de quando ela tinha 15 anos ainda, ou ela vai estar com 20. Não, acho que a aparência da Anne não mudou, não, porque a gente pode ver, né? O cristal, né? Como se ela fosse mudar de aparência quando ela saísse do cristal. Não, não digo mudar de aparência, mas pelo menos aparentar um pouquinho mais velha, né? Não sei como é que vai ser. Isso se ela sair. É, né? Pois é. É, eu ia falar sobre. Assim, eu acho que
Não, pode continuar aí que a gente vai chegar lá. Eu ia falar do negócio das memórias, mas a Não, gente vai chegar. continuando, né? O Zeke, ela chega, aí o Zeke explica que ela reconstruiu o corpo dele lá também, e que aqui ela deve criar os titãs ao longo de toda a humanidade, toda vida que eles chamam um titã, então que eles se machucam e alguém tem que consertar o corpo deles, é essa menina, fica lá com esse balde de areia. Que trabalho chato, hein? Esse trabalho escravo, de criança, infantil. Agora eu xinguei que além de ser pró-nazismo, também é pró-trabalho infantil, tá, gente? Então, isso aí. Vocês podem começar aqueles sites nerds com como é que a gente fala? Com títulos Clickbait. sensacionalistas, agora vão falar isso, né? Ninguém que apoia o trabalho infantil? Pois é. Aí, quando ela chega, o Zeke pede pro Eren que chegou a hora de realizar nosso sonho e que ele, por favor, ordene que a fundadora altere o corpo de todos os Eldianos para que eles não possam mais ter filhos. Aí o Eren ainda estava meio sem reação, assim, nessa parte, mas ele pergunta, e o que é que são essas correntes aí em tu? Aí o Zeke fala que ele não pode andar livremente aqui, que isso é uma representação do pacto do Karl Fritz. E o Eren é o único que consegue ser livre ali e é o único que consegue comandar a Ymir, porque ele não tem o sangue real, então ele não tem que se preocupar com esse pacto. Aí quando o Eren Eu basicamente tem imagino, a... eu imagino o que que passou na cabeça do Eren nesse momento. Ele deve ter pensado assim, nossa, é o poder que eu sempre quis na vida, né? Tipo assim, eu mando aqui, todo mundo vai obedecer minhas ordens. Ele fala, tipo assim, Fulaninha, faz isso aí. Aí ela passa direto por ele. E ele fica, tipo assim, quê? né? Chateadíssimo. Eu achei muito bom. Como que a gente fala? Enfim, fugiu a expressão que eu ia usar, mas ele totalmente caiu do cavalo, porque ele estava naquela posição que ele gosta, né? De Uhum. eu acima das pessoas, eu mandando, eu fazendo as coisas serem do meu jeito. E não, na verdade, ele tinha sido enganado. Foi ótimo que depois que ele teve a confirmação que o Zeke não poderia fazer nada, aí que ele fala, eu nunca concordaria com um plano tão estúpido como esse. Me desculpa, irmão. Aí, é claro que o Eren nunca concordaria, né? Quem tava lendo esse mangá com um mínimo de atenção e sabia um pouco da personalidade do Eren, seria fácil captar aí que ele estava enganando o Zeke, até mesmo o próprio Armin suspeita disso, né? Uhum. Aí o Zeke fica arrasado, pobre. Porque, querendo ou não, ele tinha uma pontinha de esperança que o Eren realmente estivesse concordando com ele, né? Aí Ele ele não ia fica. precisar enganar ele, mas E ele fica muito desolado, e ele começa a praticamente chorar lá. E ele diz que enquanto os Eldianos existirem, esse inferno nunca irá acabar. Sempre vai ficar nesse ciclo de ódio que vai se repetir pela eternidade, essa matança e tudo mais. Aí o Eren ignora o irmão e vai lá falar com a Amy. E é o momento que a Carol disse ali há pouco. Que ele fala com a menina e a menina passa por ele como se eu fosse achei essa nada. parte genial. Muito genial. E eu gosto muito também do contraste entre eles. Tipo, a Amy toda branca, sem nada, e o Eren, como a roupa dele estava escura também. Faz muito contraste entre os dois nessa página. Que Uma eu achei coisa bem legal. também, eu não lembro se essa fala foi antes dessa cena ou depois, eu acho que é antes. E o Zeke fala, tipo assim, então você precisa ordenar a eutanásia, porque esse é o único jeito dos odianos serem livres e tal, por que que você não quer? E aí o Eren fala, porque eu nasci nesse mundo, eu sou livre porque eu nasci nesse mundo, que é a frase que a mãe dele fala, né? E a gente viu muita gente falando que isso significava que o Eren estava alinhado com os pensamentos da mãe. E tipo, não, gente, por favor, assim, vamos Não, pensar só não, um pouquinho. Ele nunca foi aliado com os pensamentos da mãe, até porque a mãe sempre teve um ideal mais pacifista, queria que ele vivesse em paz, nunca quis que ele entrasse na tropa, nunca concordou com nada daquilo. Ele sempre foi muito mais alinhado aos ideais do pai, que queria mudar o mundo, que queria ser a pessoa que ia resolver tudo, que ia salvar os odianos, salvar o mundo, deixar de ser gado, não sei o quê. Claro que ele amava a mãe, claro que ele acredita em alguns ideais da mãe, mas ele nunca esteve alinhado com o que ela pregaria para a vida. Assim, se ela tivesse ficado viva, ele continuaria indo para a tropa de exploração e fazendo um monte de merda que ele fez.
Pois é, esse tweet dele falando que o Eren não concorda com a mãe, na verdade concorda com o pai, vai tipo pra falar, ou eu falo o contrário, não concorda com o pai, na verdade concorda com a mãe, pra falar mal do Zeke, tipo, seu trouxa, Zeke, o Eren nunca concordou com o Grisha, na verdade ele concorda com a Carla, porque ele fica repetindo essa frase que ele nasceu desse mundo, esse tweet tava tipo com mais de 500 curtidas da última vez que eu vi, e eu tipo, não tava acreditando, eu tive até que responder o tweet. E, tipo, gente, mesmo que seja a mesma frase, eles usam em sentidos diferentes. A Carla usava essa frase, tipo, o Eren não precisa ser especial. Ele não precisa ser especial. Ele já é especial por ter nascido nesse mundo. Ele não precisa ser melhor do que os outros. Ele não precisa fazer nada para se sobressair. Eu vou amar meu filho incondicionalmente só por ele ter nascido. Ele não precisa de nada disso. O Eren, ele fala no sentido de que eu nasci nesse mundo, então eu tenho o direito de fazer essas coisas, eu tenho o direito de ter essa liberdade, eu tenho o direito Exatamente. de me defender, de fazer essas coisas aqui. Então, mesmo que seja a mesma frase, elas têm sentidos diferentes. E eu também tenho outro personagem que usou essa frase, que foi o Willy Tybur, que também tinha outro sentido no capítulo que ele usou essa frase. Mas, enfim, é legal ver como a mesma frase pode ter diferentes sentidos por trás. Aí, né, o Zeke fala que quando o Eren fica lá em choque, que a menina passou por ele como fosse nada, aí o Zeke fala que desse tempo que o Eren passou para acordar, ele aprendeu várias coisas, tipo, ele aprendeu que a criadora pode criar qualquer coisa, e ele criou aquelas correntes para enganar o Eren, para testar ele, justamente, para ver se o irmão estava ou não do lado dele. Uhum. E aí ele também descobriu que isso só funciona para as pessoas de sangue real. Ela só obedece às ordens das pessoas de sangue real. Então, no fim, não importava que o Eren que tivesse o Titã. Quem tem o sangue real é o Zeke, por isso vai obedecer a ele. Então, uma das coisas que me incomodava pra caramba, eu acho que eu já tinha comentado isso num dos nossos primeiros podcasts, da primeira vez que o Armin cita isso, depois deles terem voltado do ataque de Marley, que mesmo se os dois se tocassem, quem ia poder controlar o Titã seria, ou quem ia poder controlar a coordenada seria o Eren, porque ele que tem um Titã. E eu sempre fico muito inconformada com isso, tipo, como é que você pode assumir isso? Só por causa do caso Sim. da Dina? Tipo, a Dina não conta, ela não era Não. uma tia semente, ela não tinha escolha. O Zeke, ele ainda tem um Titã, ele é um Titã Shifter, ele se transforma, ele tem um bestial. Então ele tá num patamar diferente da Dina. Então não tem como igualar os dois. Isso sempre me incomodou muito, mas tipo, eu tinha me conformado, porque era o que eles ficavam falando. Foi ele, todo mundo achava que ia funcionar assim, inclusive o próprio Zack. Achava que ia funcionar assim. Quando ele chegou lá e viu que não era, eu acho que ele ficou até muito feliz. Não, eu ia só complementar disso que você falou do dele. Uma boa parte do fandom acreditava nisso, mas eu acho que eu nunca pensei nisso, não. Eu sempre achei que o Zack ia controlar. Até porque, como a mesma coisa que você falou, assim, não faz sentido pra mim que não seja o Zack controlando, que seja o Eren. Quem é o Eren na fila do pão ali no negócio? Ninguém, tipo, ele não tem sangue real, ele não tem nada disso, ele só porta a coordenada. A coordenada sem o sangue real não funciona. Todo mundo já tinha falado isso. Sim, acho que eu me lembro, eu não tinha essa dúvida, não. Eu achava que era o Zack mesmo que ia coordenar. Eu também achava que era meio o É Zack, ou aquela então coisa do que os você dois iam acha, entrar em conflito, que os dois iam fazer a mesma coisa. você Porque acha, mas você tem aquela pontinha de dúvida, né? porque os personagens viviam falando, mas quem vai controlar o Eren, quem vai controlar o Eren, quem vai controlar o Eren. Tipo, eu me conformei, né, que ia ser o Eren. Aí quando não foi o Eren, eu fiquei muito feliz. Aí ele disse que nesse tempo ele conseguiu romper a ideologia do primeiro rei. Eu acho que isso é justamente porque ele não tem um titã dentro dele, então ficou muito mais fácil ele lidar com isso, né? Porque eu imagino que o maior impedimento das pessoas de sangue real é ter esse titã dentro deles, o fundador. Uhum. No caso deles, que estão separados, eles não estão sob o pacto de não agressão. Isso, aí como o titã não tá com ele conseguiu anular esse voto de renúncia à guerra
ele precisou do Eren, mas o Eren basicamente foi uma chave. E só. Aí o Eren tá bem chocado, assim, nessa parte. Aí me cria também correntes para prender o Eren nesse momento. Porque mesmo sabendo que o Eren traiu ele e tudo mais, o Zeke não queria perder esperança nele. Ele achava que o irmão tinha salvação, que na verdade ele só estava agindo assim porque o pai deles fez lavagem cerebral nele e ele, tipo, não sabia que o Eren foi assim desde que nasceu. E ele estava tentando. Ele decide, então, entrar nas memórias, assim, do Eren, do Grisha e visitar todas essas memórias para mostrar pro Eren como o Grisha era um pai horrível e que o Eren tinha que concordar com ele, o Zeke, ver o lado dele. Tipo, ele tá tentando fazer o Eren virar do bem. Eu Ele acho ainda, que tem ele uma ainda tá coisa. sendo trouxa. É, acho que tem uma coisa legal da gente ressaltar nessa coisa, porque a gente brincou muito com. Todo mundo brincou muito, né, com essa questão do Zeke ser totalmente, tipo assim, traumatizado pelo que o pai fez, e com razão, imagina, né? Você ser criado, você nascer, ser criado, ser doutrinado para assim, ser doutrinado para uma coisa e descobrir que você nasceu só com o propósito de reconstruir uma nação. Ninguém quis você como filho. Então, assim, tudo isso é muito triste. Mas não é como se o Zeke fosse, tipo assim, só um traumatizado pelo pai e todo o ódio dele. Não é assim. Ele tem uma construção muito maior do que isso. Ele carrega essa mágoa do pai, que é uma mágoa muito forte, que é. E, tipo assim, ele projeta isso no Eren, tanto que ele fala pro Eren: eu tive alguém para substituir a figura paterna que meu pai não foi, então eu vou ser esse alguém para você. Ele projeta isso no Eren sem que o Eren peça para ele. Pelo contrário, o Eren não tá nem um pouco afim de ter o Zack como essa figura paterna que ele se oferece para ser, mas mesmo assim ele se oferece. Ele, mas assim, o que eu quis dizer é que ele vai além disso, assim, ele tem essa influência do que o Xavier ensinou para ele, ele tem tudo que ele vivenciou em Marley, tudo isso soma para ele enquanto personagem. Ele não é só um doido que acha que o pai dele foi um sem noção, então ele vai, tipo assim, pedir todo mundo ser pai. Não é isso. É, Eu não estou dizendo que eu concordo, mas existe um propósito na proposta de eutanásia dele. Não estou falando que ele está certo. Estou falando que, assim, não é só raivinha do pai. A raivinha do pai existe? Existe. A gente vai fazer piada com isso? Vai, mas, assim, não é só isso. Ele é um personagem mais complexo do que isso. pois é, justamente essa complexidade dele é que mesmo ele tem esse trauma com o pai e esse desenvolver, mas ele também tem empatia, assim, pelo povo em geral, tirando das experiências próprias dele. Tipo, ele queria ter uma vida, viver em paz e ele vê o quanto os eudianos fazem mal para o mundo e para si mesmos. E ele quer acabar com esse sofrimento. Ele quer estar fazendo isso de forma bem equivocada. Ele tá. Ele tá matou um monte de gente no processo de fazer isso, matou, achando que tá fazendo bem, matou. E ele continua fazendo isso porque ele acredita que ele tá fazendo a melhor coisa possível para o povo dele. Isso que transforma ele um personagem interessante. Ele, tipo, não é mal porque não é só o trauma do pai. Ele realmente acha que tá fazendo uma coisa boa. Ele realmente não quer que esse ciclo de ódio fique se perpetuando Continua. para sempre. Assim como o próprio Eren. Ele pode ser o sem noção que é, mas, assim, ele acredita que ele está fazendo certo. E ele acha que. A gente já falou disso várias vezes aqui, que a gente não acha que ele quer que a Mikasa ou o Armin morram. Eu não acho isso. Mas eu acho que o propósito dele em ser livre, em fazer o povo dele ser livre, é tão forte que passa por cima dos amigos dele, passa por cima de tudo. Ele acha que ele está genuinamente certo. Ele não é mau. Ele não quer matar as pessoas. Mas ele acha que fazer os eldianos serem livres é mais importante do que qualquer outra coisa. Assim como o Zeke. O Zeke também faz isso, só que eles estão indo por caminhos opostos. Os dois Uhum. caminhos são ruins. Os dois caminhos passam por cima das pessoas. E aí, muitas vezes, a gente escuta muita gente do fandom, muita gente fala isso pra gente também aqui, às vezes, ou no Twitter. Fala assim, mas vocês queriam o quê? Não tem outro jeito. Uma guerra só se vence assim e tal. É uma opinião sua, tudo bem, mas assim, não é possível que não existam outros caminhos. Tem que existir, porque senão todos os povos teriam sido desse jeito no mundo, na vida real. Não é, existem outros caminhos. Existe, talvez, ser tentado a diplomacia, ou talvez ser tentado alguma outra, estudar mais
os Titãs e o povo eldiano, já que agora se tem acesso a mais tecnologia, para tentar entender como parar essa maldição. Mas não assim, então vamos destruir tudo. Um quer, não, então vamos impedir todo mundo de ter filho e matar todo mundo. A outra fala assim, não, vamos matar todo mundo e a gente reconstrói de zero, sabe? São dois extremos, eles não são maus, eles acreditam piamente na teoria deles, mas talvez elas não sejam a mais correta, né? Exatamente. E, tipo, eu ainda continuo achando que o plano do Eren ainda vai ser genocídio, tá, gente? É por exclusão também. Ele não concorda com o plano do Zeke, que, querendo ou não, tem um ponto de sensatez de que vamos parar de fazer os Eldianos sofrerem, de fazer os outros sofrerem por causa dos Eldianos, que tem essa base. O Eren já não concorda com esse pensamento. E ele também não concorda com o pensamento da tropa de que vamos nos defender, mas não vamos atacar. Então, ele está agindo sozinho por um pensamento próprio também, tipo, por exclusão para mim, tipo, vamos matar geral. Sim. Por E isso que a gente está tão ansioso. levando em consideração todo o passado do Eren. Não, eu ia falar que por isso que a gente está tão ansioso para ver as coisas pela ótica dele. Por isso que a gente falou no capítulo passado, e a gente ia reforçar isso no questionário, até porque essa foi uma das perguntas do questionário. A gente não quer que o Eren esteja morto, porque a gente quer ver o que ele pensa. É genocídio mesmo? Ou será que ele realmente teve uma ideia genial? Porque uma boa parte do fandom acredita nisso. Tem uma galera que concorda 100% com o Eren, tem uma galera que discorda do Eren, tem uma galera que está no meio do caminho, que fala assim: eu acho que ele está errado, mas eu ainda acredito que ele está fazendo isso por um bem maior, que ele vai ter um plano genial. Tem uma boa parte do fandom que acredita nisso. Eu, particularmente, não acredito mais. Eu acho que o plano dele é genocídio mesmo. Mas tem uma galera grande acreditando nisso. Eu acho que a gente precisa dessa resposta. A gente precisa saber se ele realmente ligou o foda-se e é genocídio, ou se não, ou se ele tem um plano legal e aí eu vou dar minha mão palmatória. Ele tava fazendo isso pelo bem, mas assim, não sei que plano pode ser esse. E que eu acho também que, assim, falando do Eren, que a gente sempre fala todo capítulo, que esperar que ele saia, que ele invente uma solução milagrosa do nada, não condiz com esse mangá. Sim. Porque eu sei que muita fã dele também, tipo, não, vocês têm que confiar nele. Como é que vocês podem ficar acusando ele sem nem saber o que é que ele quer? Ele com certeza tem um plano, porque ele tem acesso às memórias, não sei mais o quê, e ele vai saber o que fazer e vai salvar todo mundo. Mas vendo por um lado assim realista da condição, analisando a condição em que a ilha está, em que o resto do mundo está, não tem como ele salvar todo mundo. Não tem. Todo mundo eu acho impossível. Acho que ele salvaria todo mundo só se tivesse alguma coisa dessas de acesso às memórias, a história do Pra Você 2000 anos atrás, mas eu não acredito nisso e nem gosto de uma teoria em que no final ele salvaria todo mundo, resetaria as coisas e todo mundo estaria bem. Eu detestaria um final desse tipo, porque eu acho que não cabe na história, acho que seria uma forçação de barra. Mas, vai saber, né? Pois é. Aí, continuando o capítulo, nós temos os dois indo para as memórias do Grisha e temos o Eren bebê, que era muito fofinho. Muito fofo. Isso me lembra aquelas tirinhas daquela. Eu não sei como chama a menina, talvez você saiba. É um Aquela que faz uma motorcycle. tirinha. Essa aí. E aí tem as tirinhas falando assim: olha meu bebê, como ele é fofo. Aí tá o Eric, o bebê com uma cara de putaço, assim. Eu adoro essas tirinhas. Essa menina parou de produzir tirinha. Ela é Parou, brasileira, não é? Só infelizmente. você Ela é que falou. brasileira, Tinha que ser, gente. Só o brasileiro tem um humor desse. né? E as tirinhas dela eram geniais. Mas ela já chegou a fazer do Arco de Marley, né? Porque tem Ela o fez o comecinho Falco. do Arco de Mala e até o comecinho, até quando o Eren encontra o Ryan, e depois ela parou. Um dia eu espero que ela Ah, volte. Enfim, você tá ouvindo a gente? Volta aí. por favor. Enfim, aí o Zeke fala, né, tipo, que vai ficar vendo quantas memórias forem necessárias do Grisha pra mostrar, para provar pro Eren quanto o Grisha era horrível. E tipo, Olha, eles vão. mas aí eu tive que concordar com o Eren, que teve uma hora que ele ficou de saco cheio, porque imagina, o Zack deve ter levado ele pra ver todas as memórias possíveis. E eu só conseguia lembrar da tirinha do Eren vendo o Grisha com a mãe, tipo, na cama.
Olha que desagradável, Zé, vendo todos os momentos do Grisha. Deve ter sido um saco mesmo. Pois é. Aí dá pra ver, tipo, o olhar do Eren, tipo, que dói pra ele ver a família dele toda feliz lá. E o Zeke também já fica, assim, ressentido, tipo, né? Ele fica, que bom pra você, Grisha. Eu poderia até te culpar por esquecer a tua primeira família e, e ficar feliz aqui, mas você até esqueceu o outro filho que você teve, porque, tipo, aí mostra como o Zeke ele ainda tem muito ressentimento disso. Aí temos o Eren andando na rua e tudo mais, sendo que o bebê feliz. Brincando com o Hannes bêbado. É. Aí eles chegam numa parte que o Grisha, como médico, tá cuidando de alguém da nobreza. Aí o Zeke fica: olha, Eren, o que é que ele tá fazendo? Ele tá tentando obter informações secretas aí. E se ele for descoberto, ele vai colocar a vida da família toda dele em risco. Olha como ele é mau. Aí o Eren tá Aí ele lá. tá lá de boa, só fazendo uma consulta. Aí o Eren tá, tipo, sem tempo, irmão. Aí o Eren, literalmente, sem tempo, irmão. É, literalmente. Aí o Eren fica, aí começa a debochar, né? O Eren, pois é, você entendeu? Aí o Zeke fala, você entendeu por que como ele é horrível? Aí sim, eu entendi que porque o merda do meu pai era o tipo de filho da puta que jogaria sua mulher e filhos em um poço de merda em troca da restauração de Eldia. Muito Esse povo orgulho, ficou maior de idade e virou desbocado, todo mundo, né? né? Aí ele começa, eu vejo isso agora. Eu estava errado, eu não devia ter nascido. A lavagem cerebral não me afeta mais. E ele fala isso com aquela cara de ódio passiva-agressiva dele, assim. Parece uma novela mexicana, né? Tipo assim, Rodolfo Augusto, você não é filho de Manuel Gustavo? Ai, gente, esses casos de família aí não Aí, dá. pois você tá sendo assim, você tá sendo grosso assim, por mais memórias, assim. Até você convencer do contrário. É igual mãe, assim, vai ficar esperneando no chão? Então vai andar mais para aprender. Quanto mais fizer bagunça, mais vai aprender, vai ficar na cadeirinha do pensamento. Pois é. Aí nós tivemos a cota Kenny também, que o Kenny aparece uma vez por ano, assim. É o fanservice do Zayama, ele sabe que o público gosta do Kenny, aí ele bota o Kenny, assim, como quem não quer nada na história. Só pra gente falar, o Kenny, que legal, aí depois vai embora, tá bom. E aí nós descobrimos uma coisa muito interessante também, que o Grisha descobriu o lugar onde fica a família, o verdadeiro lugar onde fica a família real, quando o Eren ainda era um bebê. E tipo, até o Eren fica surpreso com isso, porque como que ele achou esse lugar tão rápido e não fez nada? Porque o Grisha chegou a abrir o esconderijo secreto, mas assim desistiu no último momento. E ele voltou para casa, para a mulher e para o filho. Porque ele decidiu que naquele momento a vida de paz dele era mais importante do que aquele plano de restaurar a Eldia. Isso é bem interessante, porque eu só percebi isso agora, quando eu reli. E eu até demorei a entender. Eu fiquei assim, ué, como assim ele descobriu? Aí depois que eu saquei o que que era. Acho isso interessante porque quando a gente. Assim, o Grisha é um personagem que eu detesto, mas quando eu li o arco. Assim, detesto, não a construção de personagem dele, né? Mas ele. Quando eu li o arco político, eu ficava assim: um capítulo eu odiava ele, no capítulo seguinte eu tinha pena. Aí no outro eu odiava, no outro eu tinha pena. E eu sempre vivo um misto de ódio e pena dele. E esse capítulo é mais um desses que você tem pena. E quando você lembra lá do começo que ele atacou a família real e tal, eu com ódio dele, mas aí depois você percebe que ele atacou pelo total desespero, que ele não queria ter feito isso. E aí você fica com um pouquinho de pena, depois você fica com raiva de novo. E agora esse capítulo veio para deixar a gente com pena de novo, para confirmar que ele realmente atacou porque ele ficou no desespero, e no desespero ele tinha que roubar aquilo ali, e no desespero ele tinha que passar pro filho dele. Aí Continuo tendo raiva, continuo achando que ele é um lixo de pai e de ser humano, mas tem um pouquinho de pena. imagina o que é que teria sido de tudo isso, desse todo esse mundo, se o Grisha realmente tivesse colocado o plano em ação nesse momento, como teria destruído tudo. Talvez ele mesmo já tivesse controlado o mundo e o Império tivesse voltado.
ele teria essa vingança contra Marley, não teria atacado as muralhas, mas eles com certeza fariam um rastro de destruição de novo ao redor do mundo. Mas aí ele desistiu de fazer isso para ficar com a família. E talvez ele tenha se arrependido, porque, tipo, se eu tivesse feito aquilo, essas muralhas não teriam sido derrubadas e a minha mulher não teria sido morta. Eu pensei um pouco nisso também, de como deve ter ficado esse mix, assim, de sentimentos no Grisha. E um quadro interessante também é que o bebê Eren vê o Eren e o Zack, que é um dos motivos que o pessoal tá pegando página lá do capítulo 3, apontando para uma janela e dizendo que é o Eren e o Zeke. Eu acho que eles não tá entrando em conceito direito de como é que essa coordenada funciona. Tipo, eles não estão no corpo físico lá nas memórias. Eles podem viajar assim para ver essas memórias, mas eles não estão fisicamente lá. E eles não estão interferindo nelas. Eles conseguem assisti-los, mas não interferir. No máximo, tem uns glitches assim que se sobrepõem e eles veem momentaneamente o negócio, como é o caso do bebê Eren aí nessa cena e do É, Grisha na cena seguinte. o que eu entendi dessa cena, que ele acorda e ele fala Zeke, aí ele fala, não, essa pessoa velha aí de cabelo grande não pode ser ele. Foi que ele estava sonhando, e se eles podem navegar pelas memórias no tempo, mas não no espaço, né? Eles não estão fisicamente lá, mas eles estão no tempo lá, eles podem, ele pode ter sonhado com aquilo ali, e aí faria É, total sentido, assim como o Kruger fala, "Ah, se você quer salvar o Armin, a Mikasa e tal, são as memórias viajando no tempo, mas não no espaço." uhum. Eu acho que eu também. Eu fiquei pensando nisso essa semana, que eu tô assistindo o Steins Gate, e aí teve uma cena que a menina falou isso assim, por que a gente pode ocupar o espaço, mas não pode ocupar o tempo e tal? E aí eu fiquei pensando sobre isso, elaborando o que eu iria falar aqui, que era exatamente isso. E ao contrário do que ela estava falando em Steins Gate, que era justamente o contrário, ela falava que ela estava no espaço, mas não estava no tempo. Em Shingeki as pessoas viajam no tempo, mas não viajam no espaço. Então, não é como se eles estivessem fisicamente ali. Ninguém pôde ver um ao outro. Eles só puderam. Como se eles fossem espectadores de fora mesmo. E eu acho que as pessoas têm algumas coisas mais sensíveis que a outra. Tipo, o Grisha ali é muito mais sensível a ver eles dois porque os dois são filhos dele e que tem o sangue dele. E eu tô E eles interpretando ele um pouco compartilham. tipo, como fantasmas. Não, e eles compartilham titãs também, né? Então, se as memórias viajam no tempo, inevitavelmente ele poderia ver Ele alguma memória do futuro, né? É o que a história parece, é o caminho que a história parece que vai seguir. e nós já tivemos bastante desses glitches, assim, no metade, tipo, o Eren ter memórias da Frida, ou até o sonho dele no primeiro capítulo. Todos isso são glitches, assim, também. Usados no poder da coordenada, intencionalmente ou não intencionalmente, aí a gente já não sabe. Nesses casos que a gente viu aqui, não foi necessariamente intencional. Foram coisas que aconteceram por causa dessa sensibilidade, dessas coisas. Pois é, aí depois, o que nós temos aqui é que depois que o Grisha desiste de colocar o plano em ação, ele volta para casa, para a família, mas também escreve os diários dele, porque ele mesmo já tinha desistido de cumprir a missão. Então ele vai incumbir essa missão a outra pessoa e já prepara tudo para essa outra pessoa assumir, que são os diários que eles encontram no porão. O que também me leva a crer que ele queria passar todo esse conhecimento para o Eren e deixar o Eren decidir que ele queria ou não fazer isso. Assim, no Uhum. dia que caiu as muralhas, que eles disseram, quando eu voltar, eu vou mostrar para você o que é que tem dentro do porão. Que azar, né? É, porque, tipo, eu creio, como ele não queria fazer aquilo, ele não tinha coragem de fazer aquilo, ele ainda queria incumbir o Eren de fazer aquilo, porque ele achava que o Eren tinha mais habilidade já que fazer aquilo que ele, por causa de todo esse discurso e tudo mais, que o Eren sempre teve, de liberdade e tudo mais. Enfim, Mas isso é bizarro quando a gente pensa que ele deu uma responsabilidade desse tamanho para um garoto de 9 anos. exatamente. Isso 10, né? ele continua sendo um pai muito ruim. Aí A gente você continua volta com a ter pena dele. ódio do Grisha. A gente continua com pena dele e ele continua sendo um pai ruim. É só como as coisas são. E aí quando ele pensa que vê o Zeke, ele fica transtornado também.
ele também pede desculpa pelo que ele fez com o Zeke. E aí o Zeke também fica transtornado. Tipo, como é que eu vou reagir que meu pai, que eu achava que era um filho da puta total, sem sentimentos, acabou de pedir desculpa pra mim? Aí o Eren também fica sem tempo, irmão, vamos embora pro próximo. E E o Zeke, capítulo termina do nada. e o capítulo Porque eu termina do achei nada. que. Eu achei, quando eu tava lendo, tava com um sinal ruim, né? Eu não tava lendo em casa. E aí, tipo assim, eu falei, ué, será que o link tá quebrado? Aí eu fechei, abri a página de novo, fui avançando tudo lá pra perceber que realmente estava na página 40 e pouco e acabou daquele jeito. Aí depois que eu vi embaixo que tinha um continua, e não teve Uhum. aquela frase do final e tal. Ele não colocou porque eu acho que justamente essa é a parte um de duas coisas. Que um próximo capítulo vai continuar daqui. Ele não quis deixar, porque as frases finais do capítulo, normalmente elas servem de fechamento do que ele está apresentando, né? Eles resumem o que Uhum. aconteceu e dão um engate, assim, para o próximo capítulo, e ele não quis fazer isso nesse, justamente por esse ser um capítulo muito especial. E que não acabou, realmente a gente só está na metade do processo. Ou metade, ou um terço, sei lá. É. Quantos capítulos ele vai levar aí nesse mundo. Pois é, esse foi o 120. Eu gostei dele, apesar do estranhamento inicial. Eu gostei bastante da mitologia, gostei bastante da Irme, eu gostei do desenvolvimento do Zeke. O que eu não gostei foi esses balões idiotas transparentes que eu faço edição desse capítulo e eu passei 20 minutos da minha vida editando só um balão. Eu fiquei muito revoltado. Chateadíssima. Chateadíssimo. E eu sei que o capítulo que vem vai ser tudo com esses balões, eu não tô preparada psicologicamente para isso. Eu gostei, assim, do capítulo. Eu, de início desgostei, depois eu gostei. Eu acho que né, eu tô igual a Não sei Glória opinar. Pires. É, não sei ainda o que opinar. Eu quero ver o que o Zayman vai fazer. Eu acho que tá muito cedo. Assim, acho que, como você falou, esse é o capítulo um de 2 ou um de 3 vai saber. Prefiro esperar para ver o que ele vai fazer com essas memórias. Eu vou encarar esse capítulo como se fosse uma primeira parte, assim, como se eu tivesse lido o primeiro capítulo de um livro e ainda não soubesse o que esperar dele. Ainda não me sinto apta a opinar o que vai acontecer nele, não. Mas o que foi apresentado até agora eu tô gostando. É, não desgostei, mas não sei a que isso pode levar. Eu acho que abriu um leque absurdo de opções. Podem ser muito boas ou muito ruins. Vamos ver. Pois é. Eu acho que isso foi um bom resumo, assim, do que aconteceu no capítulo. Tô ansiosa pro próximo. Eu sei que muita gente também ficou muito frustrado, porque, pelo menos no meu ciclo de pessoas, né, que a minha bolha de fandom, que não é condiz ao fandom real de jeito nenhum, mas a minha bolha de fandom ficou meio com raiva por esse capítulo ser protagonizado pelos irmãos, quando eles não têm paciência pelos irmãos e não gostam deles. Mas eu acho que esse capítulo era necessário que isso ia acontecer uma hora ou outra, né, gente? Por favor. Eu acho que assim, eu também não sou fã deles, mas gosto ou não, o Eren é o protagonista da história. Eu acho que isso é uma discussão, é o que eu falei naquele, quando a gente falou também sobre o, o Sam Erwin e Armin e tal. Assim, cara, a história possui protagonistas, toda história possui protagonistas. Por mais que Shingeki muitas vezes desconstrua essas coisas do protagonismo, inevitavelmente ela vai, sabe? Às vezes as pessoas querem assim, ah, não, mas eu quero saber o desenvolvimento sei lá, do personagem que morreu no Marco. Cara, eu adorava o Marco, eu acho muito triste que ele tenha morrido, mas assim, o cara era o secundário do secundário. Ele não vai ser desenvolvido, quem vai ser desenvolvido vai ser o Eric, ele é o protagonista, sabe? Então, assim, acho que a gente tem que também, às vezes, entender algumas coisas. É que nem quando a galera fala assim, ah, eu não gosto do 104, eu não quero que eles sejam desenvolvidos. Não, eles precisam ser desenvolvidos porque eles são parte dos protagonistas da história, assim como o Levi. Um monte de gente não gosta e fala assim, ah, não quero que o Levi seja desenvolvido. Eu mesmo não sou uma grande fã do Levi, mas eu quero que ele seja desenvolvido porque ele faz parte dos protagonistas da história. Não faz parte o Eren e o Zack terem um capítulo para eles. Eles são o que de mais importante tem na história no momento. E muita gente também usa desse discurso para falar assim, ah, justamente porque eles são os protagonistas que eu não quero que, por exemplo, o Eren morra pela mão da Gabi, que é uma menina que acabou de chegar na história. Acabou de chegar na história, mas que tem um arco muito importante ali. É uma protagonista também, é alguém que está fazendo a história andar. Então tem os dois lados, né? Pois é. É porque o pessoal sempre se prende muito no apego ao que eles têm aos personagens.
E eles esperam uma coisa de Shingeki que a obra nunca se propôs a ser, assim. Não se, ou pelo menos não se propõe mais a ser, tipo. Não é mais sobre o objetivo de cada personagem, de como eles reagem assim no mundo. É sobre esse ciclo de ódio e como eles vão parar o ciclo de ódio. Acontece uma coisa e os personagens têm que reagir a isso, mas não é focado em cada personagem, não vai ter um arco para desenvolver cada personagem. E eu acho que nem a obrigação dele de desenvolver todos os personagens. Eu vi muita gente essa semana também falando. É porque a gente tá fazendo o desafio, né? Lá no Twitter também. Dos 30 dias. Inclusive, eu tenho que lembrar de postar hoje, que já são muito tarde da noite. Enfim. Caraca, 9h30 já. Enfim, aí eu vi muita gente reclamando que ele nunca deu, o Isayama nunca deu atenção a Sasha, ou então que o Isayama não sabe aproveitar os personagens dele, que a obra engole os personagens, e que, por exemplo, em Fullmetal, mesmo tratando de assuntos sérios, isso não acontece. Mas é porque, tipo, lá em Fullmetal sempre foi muito do ponto de vista do Ed, do Edward e do Al e tudo mais, e coisa dele, e Shingeki nunca se propôs a isso também. E Shingeki tem personagem demais, não dá pra desenvolver todo mundo. E mesmo assim, a Sasha teve um arco que foi bem desenvolvido lá no começo e a morte dela condizia muito com esse arco primeiro dela. Então, é isso, gente. Às vezes não tem mais espaço para o personagem que você gosta na obra. Isso acontece todo Sei lá, eu tenho. Você que convive comigo, assim, sabe da minha opinião sobre isso, mas acho que eu não tinha falado disso aqui. Às vezes eu fico um pouco incomodada em como as pessoas tratam essas coisas, assim. Eu realmente não consigo entender bem quando a galera fala assim: se fulano morrer, eu vou largar a obra. Ou eu odeio o personagem tal, se ele se der bem, eu vou largar a obra. Tipo assim, cara, beleza, claro que a gente se afeiçoa aos personagens e tal, mas a gente está aqui pela obra e não existe nada no mundo que vá agradar 100% todo mundo. Só se você pegar e escrever o seu próprio livro, aí ele vai funcionar da forma que você queria. Caso contrário, tudo vai ter prós e contras para todo mundo, até porque o que é bom para um é bom para outro. Então eu acho muito chato quando a galera fica batendo nessas teclas assim, porque fulano de tal não foi bem desenvolvido. Fulano de tal. Sabe, eu acho que tem desenvolvimentos que para mim são falhas na obra. Exemplo, a Mikasa. Eu acho surreal uma personagem que é uma das protagonistas ter um desenvolvimento raso como o dela. Para mim, isso é uma falha da obra. Agora, quando a galera vem falar assim, não, porque o desenvolvimento do Jean, tipo, pô, eu gosto dele, eu acho um personagem interessantíssimo. Gostaria de ver mais sobre ele, mas assim, não tem espaço mais para ele na obra. Porque a gente fala da Anne muitas vezes, que eu não vejo mais espaço para ela na obra, mas espero ser surpreendida, porque eu acho que seria uma falha se ela ficar esquecida ali para sempre. Então, assim, sabe, paciência com seu personagem favorito não tá tendo esse destaque todo. A obra, como você falou sobre Fullmetal, que Fullmetal é uma obra muito. Eu gosto, acho muito bom, assim, mas é uma obra que tem dois protagonistas e que eles fazem a história girar. Em Shingeki, não, a história gira e leva os personagens juntos, é diferente, a forma de contar é diferente. Pois é, e mesmo Fullmetal, os personagens lá, quem tinha mais destaque era tudo na visão do Ed e do Al. Os que tinham destaque foram coisas específicas também, do mesmo jeito que acontece, que o Isayama também faz Shingeki, que eu não sei porque eu tô falando tanto de Fullmetal. Eu tenho que parar. É porque a gente falou. É porque essa semana a gente falou Essa bastante sobre semana isso teve muita coisa de Fullmetal, eu tô com Fullmetal na cabeça. no Twitter, muita gente falou sobre isso. É, enfim. Acho que é isso, né? Acho que foi isso. Obrigada a você que Hoje a escutou gente esse conseguiu podcast falar até menos. aqui. Uma Só hora um e pouquinho 10 sem menos. quase nenhuma interrupção. Você vai ter que editar muito pouco, olha. Dessa vez eu não deixei meu celular cair, a gente não foi interrompido por ninguém. Que coisas boas. Eu vou editar o podcast rápido também, eu espero. Obrigado por escutar até aqui. E a gente Gente, se vê no obrigada. próximo. Esse mês eu acho que não teremos outros podcasts, mas quem sabe mês que vem a gente consegue fazer mais de um. Fé, pensamento positivo. Até, gente. Obrigada. Beijo.